Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam e se inscrevam no canal, que é para vocês receberem as notificações dos próximos, tá? Hoje eu vou falar da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas de uma perspectiva literária, cultural. Amplos setores da esquerda brasileira apoiaram e apoiam o Putin, seguindo um silogismo estapafúrdio. A Rússia é comunista, comunista é de esquerda, logo Putin é de esquerda. Gente, Putin é o Bolsonaro russo, apoiado por oligarcas mafiosos e militares. Aliás, essa ideia de Jerico só pode passar pela cabeça de gente cujo conhecimento de história remonta a ontem. Já está mais do que na hora de cair a ficha. A União Soviética foi, durante 80 anos, um Estado totalitário, sem pingo de democracia, sem eleições livres, um regime de partido único, aliás, de um único homem. Primeiro Lenin, depois Stalin, depois os herdeiros do stalinismo. Um regime sustentado por uma ignóbil rede de campos de concentração, o Gulag, que é a sigla em russo para Administração Geral dos Campos, né? Onde morreram milhões de pessoas inocentes. E, por sinal, os campos de concentração soviéticos surgiram antes dos campos de concentração nazistas, do Hitler, como Auschwitz, e continuaram existindo muito depois do fim do nazismo. Então, ficamos combinados assim? Beleza. Um pouco mais de história. A imensa extensão que hoje inclui a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia e uma parte da Polônia, e que vai dos Montes Cárpatos aos Montes Urais, e isso de leste a oeste, e de norte a sul, vai do Mar Báltico ao Mar Negro, né? Esse imenso território, durante a antiguidade, era uma espécie de supermercado de escravos para os impérios antigos, né? Era a terra dos eslavos, tá? Os impérios antigos iam lá buscar os seus escravos. A própria palavra escravo vem de eslavo, uma etnia loira ou ruiva de olhos azuis. O caos era tanto nesse imenso território, durante séculos a fio, né, que no século X, aproximadamente, as fontes são bastante tardias, né, os eslavos resolveram chamar um povo nórdico para botar ordem na casa deles. Esse povo, né, que se chamavam ou eram chamados de Rus, R-U-S, tá? Daí a origem etimológica da palavra Rússia. Esse povo, gente, eram os escandinavos, hoje conhecidos na intimidade como vikings, né? Então, vocês imaginem a zona, a bagunça, né, que assolava esse imenso território, tá? A ponto de os vikings serem chamados como organizadores, como pacificadores institucionais, né? Aliás, na Idade Média, os vikings pintaram e bordaram, não é? Eles essencialmente eram piratas, e se espalharam por toda a Europa e chegaram até a América do Norte, a Terra Nova, no Canadá, não é? Bem antes do Colombo.
Os vikings usavam barcos pequenos, aliás, muito bonitos, e muito ágeis, uma espécie assim de caiaques maiores, né? E eles navegavam tanto pelos mares como pelos rios, né? Eles saíam do Mar Báltico, por exemplo, e iam por ali abaixo, né? E até o Mar Negro. Quando o rio deixava de ser navegável, eles desembarcavam, prosseguiam a pé, né, levando o barco no muque até o próximo ponto navegável. Né? A Ucrânia, a palavra Ucrânia, tanto em russo como em polonês, tá? Que hoje são os países que flanqueiam a Ucrânia, não é? A Ocidente e a Oriente, tá? Essa terra, a Ucrânia significa terra de fronteira. Tá? E era tanto uma fronteira quase perene, não é? Que ela foi invadida por levas sucessivas de intrusos, tá? Otomanos, mongóis ou tártaros, né? Poloneses, austríacos, cossacos. Tá? Os ucranianos, eles acabaram convertidos ao catolicismo ortodoxo, né? Vindo de Constantinopla, ou seja, o catolicismo grego. Tá? Eles recusaram o islamismo, né? Embora não tenham sondado, tenham aventado essa hipótese. Por quê? Porque um dos dogmas muçulmanos proíbe bebidas alcoólicas. Tá? E eles, não, isso é um sacrifício grande demais. Tá? Os Rus do norte viraram a Rússia. Né? E o primeiro czarado, né? Ou seja, um território governado, um território nacional governado, regido por um czar, tá? Czar significa, a origem etimológica é César, né? Tanto czar como Kaiser significa rei ou imperador. Tá? E o primeiro czarado na Rússia foi fundado, surgiu em 1547. E o primeiro czar foi, isso aqui é começar bem, não é? Ivan o Terrível, que depois deu um filmaço do Eisenstein, tá? Os ucranianos, eles adotaram o alfabeto cirílico, o mesmo dos russos. Mas, como sempre foram patriotas e não queriam ser confundidos com os russos, né? O alfabeto cirílico ucraniano tem letras que o russo não tem. Né? O ucraniano e o russo são duas línguas parecidas, mais ou menos como o português e o castelhano, por exemplo, tá? Mas não o mesmo idioma. Tá? E pela mesma razão, né, os ucranianos fizeram questão de se diferenciar dos seus vizinhos do outro lado, os poloneses, que usam o alfabeto latino, tá? Que é o nosso português, por exemplo. Tá? Durante o período soviético, a Ucrânia ela tinha uma agricultura bastante próspera, muito produtiva, graças a um dos solos mais férteis do mundo, a chamada Terra Negra, que já é exaltada pelo historiador grego antigo, o Homero, chamado pai da história. Tem uma reputação excelente esse solo, como um solo extraordinariamente fértil. A Ucrânia era conhecida como o celeiro da Europa. E, no entanto, sob o Stalin, né, os ucranianos sofreram uma fome atroz, um genocídio deliberado, conhecido como Holodomor, palavra que deriva dos termos ucranianos para fome, holod, e extermínio, mor. Foi um resultado da coletivização forçada das fazendas ucranianas, transformadas em kolkhozes ou sovkhozes, que eram as propriedades coletivizadas pelo Stalin. Tá? O Stalin ele queria usar o dinheiro das colheitas
ucranianas, das abundantes colheitas, para comprar máquinas destinadas a uma industrialização acelerada da União Soviética. Né? O resultado foram 4 milhões de mortos de fome em 2 anos. Os ucranianos, idosos e crianças incluídos, né, primeiro comeram os cavalos, né, os animais domésticos, gatos e cachorros, depois cascas de árvores e capim. E depois os seus próprios entes queridos, cujos cadáveres ninguém tinha força sequer para enterrar. O livro a ler aqui é A Fome Vermelha, da grande historiadora Anne Applebaum. Há também um filme excelente no Amazon Prime Video, não é documentário, tá? Intitulado A Sombra de Stalin. É um filme bastante sóbrio, né? A Ucrânia, ela recuperou a sua independência em 1991, após a queda do Muro de Berlim e do colapso da União Soviética. Tá? Foi feito um referendo e 90% dos ucranianos votaram a favor da independência, da separação do país da Rússia. E os ucranianos também decidiram, na mesma ocasião, ceder o seu arsenal nuclear aos russos. Talvez agora estejam arrependidos. Hoje, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa em território e tem uma população de 40 milhões de habitantes. Grandes autores, escritores, ficcionistas do cânone literário da Rússia nasceram na Ucrânia, como o genial Gogol, da obra-prima Almas Mortas. Né? Nível Tolstói e Dostoiévski. Tá? Ou o Vassili Grossman, autor daquele que é o Guerra e Paz do século XX, o romance Vida e Destino. Né? Um trechinho desse romance para vocês. Tá? A propósito, aliás, do Holodomor. Tá? O pai contava da fome, da morte de conhecidos da aldeia, das velhas que ficaram loucas, de crianças cujos corpos se tornaram mais leves do que uma balalaica. Contava como os uivos de fome atravessavam a aldeia noite e dia. Contava das choupanas trancadas com janelas vedadas. Foi tudo vontade de Stalin, disse o pai, e em sua voz não havia ódio nem ofensa, apenas o jeito simples, como as pessoas simples falam de um destino poderoso que não conhece hesitações. Fecha aspas. Eu indico mais 2 livros sobre esse tema, tá? Desta vez de brasileiros, Os Escombros e o Mito, do grande Boris Schneiderman, né? E Como Ler os Russos. Esse livro saiu ano passado, tá? Do Irineu Franco Perpétuo, um dos maiores e melhores tradutores contemporâneos do russo para o português. E escritores ucranianos? Não posso deixar de falar, né, da maravilhosa Svetlana Alexievich. Né? Ela nasceu na Ucrânia, viveu na Bielorrússia e ganhou o Nobel de Literatura em 2015. Imprescindíveis dela são Vozes de Chernobyl, né? Uma colagem da catástrofe de Chernobyl, né? E O Fim do Homem Soviético, que ela inventaria essa transição antropológica de uma sociedade totalitária, do fim da sociedade totalitária, para uma sociedade que se esperava democrática, mas nesse momento não é. Tá? Por sinal, como se sabe, a nossa Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, né? Mas ela gostava de dizer, brincando, que nunca pôs os pés na Ucrânia, porque quando ela saiu de lá, ela ainda era bebê e não andava. Outro excelente livro sobre a cultura russa é História da Cultura Russa,
de um dos maiores russólogos, tá? O Orlando Figes. Uma leitura deliciosa, tá? Por fim, e como se a estupidez e a boçalidade já não fossem mais do que suficientes, tá? Agora andam uns manés por aí cancelando a arte russa. A Universidade de Milão removeu, por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia, não é? A Universidade de Milão simplesmente removeu o seu curso curricular sobre Dostoiévski. E a Orquestra Filarmônica de Cardiff, no país de Gales, cancelou a sua programação de uma série de concertos de Tchaikovsky. Gente, não confundamos alhos com bugalhos, né? Ou seja, a Rússia ou os russos com Putin, né? Até porque não se deve confundir o Brasil ou os brasileiros com Bolsonaro, né? Vou terminar recomendando aqui, a propósito de grandes russos que estão sendo cancelados, tá? O romance O Idiota, do Dostoiévski, tá? Não é sobre o Putin, tá? Mas é um personagem que desafia as minhas próprias regras, os meus próprios conceitos de escrita literária, não é? Que eu ensino nas minhas aulas, que eu tenho um mantra que é: o protagonista perfeito tem defeitos, tá? Aqui o Dostoiévski constrói um protagonista majestoso, tá? Que é um homem profundamente bom, tá? Então, gente, espero que tenham gostado. Fiquem bem, boa Páscoa e até a próxima.